Queria saudar a todos com a bendita paz de nosso Senhor Jesus. Na verdade, a situação recente envolvendo o amado pastor Paulo Júnior deixou a todos aqueles cristãos verdadeiros com o coração partido extremamente triste. Paulo Júnior, para mim, foi um modelo de piedade, um modelo de santidade e de compromisso com a verdade. Ao falar de Paulo Júnior, estamos a falar daquele homem que não tinha, portanto, dificuldade em denunciar o pecado e falar a verdade. Paulo Júnior é aquele homem que nos ensinou a orar, nos ensinou a importância de ler a Bíblia, nos ensinou a importância de voltar aos livros antigos, ao livro dos puritanos, ao livro dos grandes heróis da fé. O pastor Paulo Júnior, acredito eu, conforme eu vi nas suas declarações, que é um homem que tem o selo do Espírito Santo. Ainda que, de uma e outra maneira, teve uma fraqueza espiritual e que o induziu a certas práticas não muito coerentes, aquilo que deveria ser o ministério pastoral. Mas Paulo Júnior é um homem que, de certa maneira, serviu muita gente. Então, neste breve vídeo, estarei aqui a apresentar alguns elementos que muito me preocuparam e muito me assustam. Tudo envolto de certos homens que estão a procurar usar essa fraqueza, essa dificuldade espiritual e de caráter que o nosso amado irmão teve ao decorrer desse tempo para fazerem aquilo que já estava em seus corações desde muito tempo. Por exemplo, houve uma live que saiu recentemente do Iago Martins, houve também um post de uma senhora com o nome de Ana Nóbrega, se não me escapa. São comentários sorrateiros, comentários em que trazem um homem que muito servou a igreja como um vilão. Acredito eu que muitos falsos profetas, indivíduos libertinos, querem utilizar essa fraqueza para colocar no fundo do poço todas as grandes verdades que o nosso amado pastor Paulo Júnior já produziu. Em muitos vídeos está se colocando um título muito esquisito. Outros colocam expressões de que Paulo Júnior caiu. Essa colocação é tendenciosa, porque é uma colocação que na esfera gospel, na esfera pública, está associada com pecados de adultério. Talvez seria mais interessante, um pouco mais cuidadoso para aqueles cristãos verdadeiros, colocar um tema mais respeitoso possível, respeitando o momento difícil que o nosso amado pastor se encontra. Mas, lamentavelmente, muita gente supostamente cristã criticando um homem que já está ferido, um homem que de uma ou outra maneira caiu em tentação. Isso trouxe imensos problemas em seu ministério. Criticar este homem de maneira irreverente e populista é uma forma de prestar um serviço ao diabo e prestar um péssimo serviço para a causa do reino. Sabemos nós que a pessoa pública do pastor Paulo Júnior é uma associação grande com o verdadeiro evangelho, com a pregação verdadeira do evangelho. Então, para nós que abraçamos o verdadeiro evangelho, ao criticar este homem, deveríamos entender que estaremos a dar vazão aos inimigos da fé para que haja mais descrédito no evangelho. A palavra do Senhor nos ensina no livro de Timóteo para que não venhamos a repreender os ministros do Senhor precipitadamente ou de maneira irreverente. Existe uma forma adequada de lidar com isso. Preocupa-me imensamente
o que alguns supostos cristãos reformados estão a apresentar neste vídeo. Eu penso que deste jeito revela o quão decadente, o quão irresponsável é o modo como muitos teólogos, muitos pastores lidam com seus colegas de ministério em momentos difíceis. Até entre os comunistas, quando um comunista cai ou tem uma dificuldade, eles tratam essa pessoa com o maior respeito possível. Até entre o pessoal de esquerda, os mais libertinos do mundo, né? Tratam com um pouco de cuidado quando um dos seus companheiros cai. Mas entre o meio evangélico, entre o meio gospel, pequena situação é motivo de desenterrar todas as críticas possíveis, apresentar toda a amargura, toda a mágoa que esse pessoal tem para com o ministro do Senhor. É muito triste ver a forma irresponsável que foi tratar o pastor Paulo Júnior. Eu não utilizaria a expressão de que Paulo Júnior caiu, mas utilizaria a expressão de que é um homem que foi afastado do ministério por certos pecados, certas dificuldades a nível do caráter ou por não ter certas qualificações. Porque os pontos que o pastor Paulo Júnior fez referência, boa parte desses pastores, principalmente do meu neopentecostal, que fazem. Por exemplo, o senhor Silas Malafaia, o modo como ele age, como se comporta. Mas são poucas pessoas que fazem vídeo mostrar que ele já anda caído. Então, colocar essas colocações ao pastor Paulo Júnior como se fosse um Caio Fábio é algo muito desproporcional, algo muito triste, muito grave. Então, eu penso que precisaríamos abordar essa questão com mais cuidado, mais respeito e mais oração e não aumentar naquilo que já está provocando muito escândalo a nível público, principalmente por parte dos descrentes. E isso que muita gente está a fazer vai tornar a nossa fé mais desacreditada por meio dos descrentes, até do meio dos católicos, conforme já tem sido, portanto, notório na esfera pública, o modo como o meio evangélico tem estado associado com muita coisa esquisita. Ao me deparar com vários vídeos na internet, pude analisar que as lideranças do meio evangélico precisam amadurecer muito. Amadurecer para conseguirmos lidar com homens piedosos, homens sérios, que apresentam uma falha pública. Isso é uma grande humildade, apresentar as lacunas que o pastor Paulo Júnior apresentou ao público. De tal maneira que, diante de tais situações, nós possamos apresentar reflexões sérias ao nosso povo e não acusar alguém que já está magoado, não ferir alguém que já está ferido, mas reconhecer que é um homem que pecou, um homem que reconheceu seus pecados e ele assumiu a grande consequência do seu pecado, que é largar o ministério. Quantos pastores que presidem igrejas são casados pela terceira, quarta vez? Quantos pastores que presidem igreja com problemas mais graves em relação ao do pastor Paulo Júnior pelo apego ao cargo e à fama que muitos desses pastores têm? Mas ele foi corajoso em renunciar um ministério pujante, um ministério desejado por muita gente do meio gospel. Isso é uma renúncia grande, é uma prova de um arrependimento verdadeiro. Ele teria tudo para camuflar um arrependimento, mas nesse vídeo eu senti pela primeira vez um homem sério, um homem cristão a se arrepender. Alguém que disse publicamente que deixará de postar, deixará de pregar publicamente e vai, portanto, ser discipulado, ser acompanhado. Vai, durante esse tempo, não estará parado, mas estará a fazer uma formação, recuperando o seu caráter, restaurar sua família. Então, é um ponto que tem que ser abordado com muito cuidado. E é algo que, conforme já se vazou informação, isso também revela que devemos ter muito cuidado a lidar com certas questões. Um ponto que estava a ser tratado internamente, já houve pessoas da igreja do pastor Paulo Júnior que vazaram já informação. E possivelmente, a nível local, se trabalhou que essa informação tinha que ser guardada, tinha que ser reservada. Mas a informação vazou, isso dá margem para as pessoas pensarem muitas coisas. Mas eu tenho muita fé, tenho muita paz,
que esse homem de Deus e que ele voltará mais vivo que nunca e que os falsos profetas certamente ainda serão profundamente confrontados. Para mim é extremamente doloroso um homem sério, um homem comprometido com a sã doutrina, comprometido em levar adiante a causa do reino, passar numa dificuldade tão grande conforme o nosso nobre companheiro está a passar. Que Deus tenha misericórdia das lideranças e que qualquer pessoa que quiser comentar a respeito desse vídeo, que seja cuidadoso, que seja um pouquinho mais sensato e de salientar que ele já foi corrigido, já foi repreendido a nível local. Então não temos autoridade para repreendê-lo, conforme muita gente está a fazer publicamente, mas nos tirar uma lição. Tirarmos uma lição, aprendemos a termos cuidado como cristão, não simplesmente como um pastor, a sermos mais cuidadosos em nossas colocações, em nosso comportamento, porque não é bom acusar o outro naquilo que talvez nós estamos em falha. Né? Há pessoas que eventualmente estão acusando o pastor Paulo Júnior, mas às vezes estão em fornicação, às vezes estão em adultério, às vezes estão em pecados um pouco mais graves. Às vezes tem associação com doutrinas falsas. Por exemplo, muitas dessas pessoas que estão a criticar de maneira irreverente o pastor Paulo Júnior estão associados com, por exemplo, a doutrina da evolução, com o evoteísmo. Alguns estão associados em parcerias com ímpios, com movimentos anticristãos. Então, quando um homem desse confessa publicamente a sua fraqueza, nós precisaremos refletir, analisar com toda a sabedoria, com todo o respeito e procurar orar e ao mesmo tempo aprender como andar corretamente nesse mundo, porque as coisas não estão fáceis. E ele estava numa posição extremamente difícil, uma posição de muita tentação, uma posição de destaque, e nessa posição manter-se íntegro e às vezes não ser tentado a abusar o poder não é algo tão fácil assim. Então, que Deus ajude aqueles pastores que se encontram numa posição de destaque, numa posição de honra, numa posição, portanto, de uma relativa fama, a terem muita calma, muito cuidado para não perder um caráter, não perder a mansidão, o zelo pela verdade, e de tal modo que o bom nome de Cristo seja sempre bem falado e honrado. Então, tenhamos muita calma com o que está a acontecer e que Deus nos ajude em tudo. Em nome de Jesus é que eu oro para que Deus restaure o nosso companheiro, o nosso mestre, nosso pastor. Que as pregações dele alimentaram milhares de almas, principalmente para nós aqui em Angola, por exemplo. As pregações do pastor Paulo Júnior nos despertaram de uma forma extremamente significativa, muito significativa. Que Deus tenha misericórdia, que situação triste, muito triste. Muito triste. Que vem acontecendo com homens que nos foram referência nos últimos tempos. Vem partir do nosso coração. Que Deus continue a guardar aqueles que estão em pé, aqueles que estão bem, que possam ter uma boa velhice, que possam terminar bem. Que Deus continue a guardar outros pastores públicos, outros homens sérios, homens que pregam a verdade. Que Deus conserve esses homens, que eles possam morrer na bendita paz do nosso Senhor Jesus e morrerem íntegros no ministério. Em nome de Jesus.